Em 1889, o Congresso Mineiro reuniu-se na cidade de Barbacena para escolher o lugar onde seria instalada a futura capital de Minas Gerais. Nas duas primeiras votações, São João del Rei foi vitoriosa. Na terceira votação, por apenas 2 votos de diferença, ganhou o lugar chamado Curral del Rei, hoje a Belo Horizonte. Mas vamos conhecer um pouco sobre a história desta cidade de São João del Rei, que foi, na ideia dos inconfidentes, a futura capital das Minas Gerais. No dia 9 de março de 1500, partia de Portugal uma esquadra chefiada por Pedro Álvares Cabral, rumo ao Novo Mundo. Em 21 de abril, viram ao longe o pico de um monte, a que Cabral denominou Monte Pascoal. Estava descoberto o Brasil. Cabral tratou de conduzir a frota para um porto seguro. No dia 26, Frei Henrique celebrou a primeira missa no Brasil. Em 1º de maio, realizou-se o solene desembarque e erigiu-se uma grande cruz de madeira em terra firme para efetivar a posse da terra descoberta, a quem Cabral chamou Ilha de Veracruz, depois mudado para a terra de Santa Cruz. O vasto e desprotegido litoral do Brasil ficou mais de 30 anos à mercê de estrangeiros e aventureiros de toda sorte que traficavam barcos carregados de pau-brasil. A fim de solucionar este problema, o rei de Portugal, Dom João III,
decidiu instalar o sistema de capitanias hereditárias para povoar o litoral. O Brasil foi dividido em 15 partes que foram entregues a fidalgos incumbidos de colonizá-las e defendê-las à sua própria custa. Por volta do ano de 1549, Dom João II instituiu o governo geral, nomeando Tomé de Souza primeiro governador-geral do Brasil. Tomé veio para a Bahia, fundou Salvador e desenvolveu a cultura da cana. A riqueza desta região da América despertava a cobiça dos estrangeiros, o que provocou várias incursões. Em 1567, Mendes Sá atacou, derrotou e expulsou os franceses que colonizavam a Baía da Guanabara. Em 1612, os franceses surgem no Maranhão, fundam a cidade de São Luís e são novamente expulsos. Os ingleses, e principalmente os holandeses, também tentaram em vão várias expedições, invadindo o território brasileiro para a conquista desta rica terra. Em fins do século XVI, estreita faixa do litoral do Brasil estava colonizada. Em meados do século XVII, os paulistas partem para a conquista dos sertões. Surgia a epopeia das bandeiras, a caça ao ouro e aos índios. No início do século XVII, já haviam indícios de paulistas penetrando o território das Minas Gerais em busca das esmeraldas. Antes, eram apenas os indígenas, os primitivos senhores do território. Várias foram as nações indígenas que habitaram estas terras, como Cataguá, Congonhas e os Caetés. Fernão Dias Paz, em 21 de junho de 1674, partiu da vila de São Paulo com sua bandeira em busca das esmeraldas. Levava consigo sertanistas experimentados, centenas de índios, animais, armas e munições. Estacionou às margens do Rio das Mortes, onde ficou estabelecido o primeiro arraial, que passou a chamar Ibituruna. Até o fim do século XVII, várias expedições foram feitas pelos paulistas por estes sertões, onde estabeleceram vários arraiais e roças ao longo dos caminhos. Após as descobertas das primeiras minas de ouro, nos últimos anos do século XVII, surgia o roche. De todos os pontos do país, de São Paulo, do Rio, da Bahia, de Pernambuco, do Piauí, assim como de Portugal e das Índias, as massas se deslocavam para o território das minas, que era pintado como o Eldorado. Enquanto a maioria dos aventureiros cuidava apenas da procura do ouro, Tomé Portes del Rey, por volta de 1698, estabeleceu-se com arraial, plantações e criações à margem esquerda do Rio das Mortes, no ponto de passagem do Caminho Geral, depois conhecido como Porto Real da Passagem, hoje cidade de Santa Cruz de Minas. Foi este o primeiro núcleo de povoamento nesta região do Rio das Mortes. Nesta época, morria-se de fome com as broacas entupidas de ouro. Já como guarda-mor da região, Tomé Portes fez fortuna,
cobrando pedágio na travessia do rio e fornecendo alimentos, onde 1 litro de farinha de mandioca custava 11 gramas de ouro e uma galinha 12 gramas. Por volta de 1702, Tomé Portes encontrou o primeiro ouro da região, rio acima, num córrego da margem direita, ao pé da Serra São José. Ali, com seus escravos e outros companheiros, estabeleceu o Arraial Santo Antônio, hoje Tiradentes. Logo após a fundação deste arraial, Tomé Portes foi morto por alguns de seus escravos. Suas amas e pajens o mataram. Seu lugar foi ocupado pelo seu genro Antônio Garcia da Cunha. Por volta de 1705, o paulista Lourenço da Costa achou ouro nas areias de um ribeiro próximo à Serra do Lenheiro, e o português Manuel João Barcelos encontrou fartos depósitos nas encostas do Morro das Mercês. O metal era encontrado fácil a mãos cheias pelos campos entrelaçados pelas raízes da vegetação, em conglomerados que chegavam a 2 quilos de quase puro ouro. Junto ao caminho e em sítios próximos, paulistas e emboabas formaram logo um arraial e levantaram uma capela com a invocação de Nossa Senhora do Pilar, no mesmo local onde hoje se situa a catedral. Este passou a ser o Arraial Novo, hoje São João del Rei, e Tiradentes, o Arraial Velho. As casas eram de pau a pique, cobertura de palha e piso de terra batida. Paulistas eram os pioneiros, com promessas e garantias de privilégios assegurados pela coroa. Os portugueses e outros forasteiros que não fossem paulistas eram os emboabas, considerados pelos paulistas como intrusos, oportunistas e concorrentes indesejáveis. A animosidade e as desavenças entre os dois grupos se multiplicaram em outras regiões e se acentuaram no Rio das Velhas, onde os emboabas, num ato de rebeldia manifesta, estabeleceram uma administração própria, fazendo o governador o português Manuel Nunes Viana. Derrotados em pequenos combates, foram os paulistas se retirando para suas origens ou embrenhando-se pelos sertões. Muitos vieram para o Rio das Mortes e se refugiaram no arraial chamado Córrego, a meio caminho entre os arraiais Novo e Velho. Temendo pela segurança dos emboabas do Rio das Mortes, em 15 de fevereiro de 1709, o governador rebelde Nunes Viana enviou ao Arraial Novo uma tropa de 200 homens, comandada pelo fluminense Bento do Amaral Coutinho, que, com reforço dos emboabas locais, fizeram o cerco ao Capão. Após ligeiro combate, os paulistas se renderam. Com garantia de vida, os paulistas depõem as armas e, aprisionados, foram levados à presença do comandante, que, numa atitude bárbara, ordenou a execução de todos. O trágico acontecimento foi conhecido como o Capão da Traição. Os ânimos entre paulistas e emboabas se agravavam. Vem do Rio de Janeiro, sede do governo da capitania, o governador Lencastre, para tentar acalmar os ânimos e impor a ordem, sendo escorraçado das Minas Gerais pelos emboabas. Enquanto isso, os paulistas, com a aprovação da Câmara da Vila de São Paulo, organizou um corpo de combatentes com efetivo de 1.300 homens. O alvo era o Arraial Novo. Fora estão os senhores da guerra, cantam já
Os emboabas do Rio das Mortes se preparavam para a resistência. Eram 260 homens brancos, bem armados e municiados, e cerca de 500 escravos, a maioria munida apenas de foices e pedaços de pau em forma de lança. Ao mesmo tempo, despacharam um mensageiro às Minas Gerais, solicitando reforços. Na tarde de 14 de novembro de 1709, os paulistas despontaram no Morro do Bonfim e deram início ao cerco. Os emboabas armaram uma fortificação e resistiram ao combate durante 4 dias, sofrendo apenas 80 baixas. Temendo a chegada dos reforços vindo das Minas Gerais, os paulistas bateram em retirada. Já os emboabas decidiram pôr fogo no arraial para facilitar a defesa das fortificações, pois julgavam que aquela retirada dos paulistas era uma estratégia para um ataque iminente. Queimaram tudo, até mesmo a igreja, e se fortificaram nas imediações onde hoje é o bairro de Matozinhos. Só que os paulistas não voltaram mais. Somente um ano depois, com a pacificação dos ânimos e com a recém-criada capitania de São Paulo e Minas do Ouro, com sede em Mariana, sentiram-se os emboabas seguros e voltaram a reconstruir o arraial no local primitivo, junto às minas. O arraial desenvolveu-se e em 8 de dezembro de 1713 foi elevado à categoria de vila, a Vila de São João del Rei, em homenagem a Dom João V, em memória de El Rei Nosso Senhor, que passou a ser a sede da comarca do Rio das Mortes, com jurisdição sobre todo o sul de Minas. A Vila de São João del Rei teve significado marcante, não só político, com participação na Inconfidência Mineira, mas principalmente econômico para a capitania. Além de suas minas de ouro, foi grande produtora de alimentos, sendo considerada o celeiro das Minas Gerais. Em 1718, criou-se a Vila de São José del Rei, hoje Tiradentes, que passou a administrar quase a metade do território da comarca. A capitania das Minas Gerais foi criada em 1720, tendo Vila Rica como sede. Em 1763, o governo geral passou para o Rio de Janeiro, aumentando a importância das Minas Gerais como celeiro da capital do Brasil. Na história das Minas Gerais, a Inconfidência Mineira foi o acontecimento mais marcante. Por volta de 1789, a comarca do Rio das Mortes, com suas vilas del Rei, São João e São José, se sobressaía por sua importância econômica e política, razão pela qual, dos 14 réus condenados, 9 eram da comarca, entre eles Alvarenga Peixoto, que foi exilado em Angola, onde morreu poucos dias depois na prisão, e o personagem principal, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi dramaticamente executado. A partir da metade do século XVIII, em plena decadência da produção aurífera, deu-se a fuga da mineração e acentuaram os pedidos de sesmarias. Grandes áreas foram ocupadas para atividades agropastoris.
principalmente ao longo do Caminho Novo do Rio de Janeiro. Em 1791 foi instalada a Vila de Barbacena e em 1799 a Vila da Campanha da Princesa, restando para a Vila de São João del Rei uma área territorial bastante reduzida. Até o final do século XVIII, a vila não tinha mais de 15 ruas. As margens do Lenheiro ainda não haviam sido ocupadas. A rua direita, hoje Getúlio Vargas, era o centro da vila e passou a ser o eixo de onde se irradiaram outras ruas e becos. Do outro lado do córrego do Lenheiro, um tímido crescimento. Apenas a Rua da Prata, a Rua São Francisco, atual Rua Balbino da Cunha, a Rua da Intendência, atual Rua Ministro Gabriel Passos, a Rua do Hospital e a Rua da Conceição, perto do Matola. Até 1797, as pontes que interligavam os dois lados eram de madeiras. Foi no século XVIII que São João del Rei experimentou seus melhores momentos de grandeza. Além da significativa extração do ouro e da produção de hortifruti granjeiros, foi polo viário entre os principais núcleos econômicos e políticos administrativos das Minas Gerais. Daí as grandes construções das igrejas do Rosário, do Pilar, do Carmo e de São Francisco de Assis. Em 1797, a ponte da Intendência ruiu quando sobre ela transitava um cortejo em que o vigário conduzia o santo viático, provocando ferimento em várias pessoas. Diante do grave acontecimento, resolveram as autoridades que no mesmo local fosse feita uma ponte de pedra. A obra foi arrematada em 1798 por Francisco de Lima Cerqueira. Hoje é conhecida como Ponte da Cadeia. A outra ponte de pedra foi construída pelo mesmo mestre em 1801. Francisco de Lima Cerqueira teve para São João del Rei a mesma importância que Aleijadinho teve para Vila Rica. Na metade do século XIX, por volta de 1851, o distrito de São João del Rei tinha 15.100 homens livres, sendo 7.800 na sede, 6.200 escravos, sendo apenas 650 na sede, e 100 estrangeiros, metade deles na sede. Tinha também 3 igrejas, e das residências, perto de 80 eram grandes sobrados, algumas bem elegantes, com vidraças e mobiliário de alto valor. Eram ao todo 24 ruas, que abrigavam 64 casas comerciais. O sal era o gênero de negócio de maior vulto, de onde vinham compradores de toda a região. Tinha a Santa Casa de Misericórdia, fundada em 1817, um hospício, uma cadeia, 3 excelentes colégios e 2 orquestras. São João del Rei estava entre as 4 maiores cidades de Minas Gerais. O estabelecimento da corte lusitana com o príncipe Dom João VI no Rio de Janeiro, em 1808, contribuiu favoravelmente para o desenvolvimento do comércio sanjoanense, que aumentou seu fornecimento de gêneros para aquela capital. Em quase todas as melhores casas de São João del Rei, o andar térreo era transformado em loja ou armazém. Era notável as artes do alfaiate, do sapateiro, da selaria, da carpintaria e da ferraria.
A cidade importava artigos ingleses que eram pagos com os produtos da região, tais como bois, cavalos e mulas, toucinho, queijo e aves, algodão, açúcar e café, alguns artigos manufaturados como panos de algodão, chapéus e couros, além do ouro e pedras preciosas. O comércio com o Rio de Janeiro era mantido principalmente por meio de 4 tropas regulares, cada uma com cerca de 50 burros, e perfaziam em média 8 jornadas por ano. Neste fluxo de mercadorias haviam os caixeiros viajantes, os mascates, os tropeiros, os boiadeiros e os comboieiros de escravos, que transportavam mais de 20 negros presos uns aos outros por enormes e pesadas correntes de ferro. Os negros eram leiloados nas minas. Era comum o trânsito de cavalos, charretes e carros de bois nas ruas do comércio de São João del Rei. Em 1888, ocorreu a abolição dos escravos. 2 anos antes, São João del Rei já se beneficiava com as vantagens de apreciável corrente imigratória vinda da Itália. De Bolonha e de Ferrara vieram 61 famílias, mais de 170 pessoas foram se fixar nas vizinhanças da cidade, formando a colônia do Marçal. Neste último quartel do século XIX, trilhos de estradas de ferro se estendiam em outras direções de Minas, prenunciando o desvio das rotas das mercadorias que até então tinha São João del Rei como entreposto. Na esperança de manter o status de um comércio atacadista para a cidade, Aureliano Mourão, José da Costa Rodrigues e Antônio José Dias Pastos compõem a primeira diretoria da Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas. Concluído o pequeno trecho de São João del Rei a Antônio Carlos, inaugura-se a companhia em 28 de agosto de 1881, com a presença de Dom Pedro II. Apesar da Estrada de Ferro Oeste de Minas ter constituído um verdadeiro orgulho para São João del Rei, os objetivos de seus idealizadores não foram alcançados. Em abril de 1899, veio a liquidação forçada da companhia e todo o seu acervo foi para o governo federal e para o Banco Alemão, seus maiores credores. Este foi um forte sinal de que São João del Rei estava perdendo sua posição para cidades distantes como São Paulo, Juiz de Fora e Uberaba. O país entrava na era das 4 rodas. São João del Rei, em 1913, possuía 4 automóveis de praça e 2 carros, sendo um do Hotel Oeste de Minas e outro de aluguel. O abastecimento dos veículos eram feitos em 2 bombas manuais e ficavam na atual Presidente Tancredo Neves e no Largo do Tamandaré. Em 1945, a cidade se modernizava e já possuía uma frota de veículos considerável, e Miguel Strefez, um jovem imigrante italiano que trabalhava de motorista para o empresário João Lombardi, fundou o primeiro posto de gasolina da região,
Daí vieram os caminhões e o trem de ferro foi enfraquecendo. Mas a vinda da estrada de ferro não foi só desalento. Com ela veio a era industrial e São João del Rei queria continuar na vanguarda do progresso. Em 1891, o Dr. Antônio Moreira da Costa Rodrigues e outros instalaram a fábrica de tecidos da Companhia Industrial Sanjoanense. Com ela vieram também a fiação e tecelagem João Lombardi, fábrica de tecidos Dom Bosco, fiação e tecelagem São João, contonifício Chagas Dória, São João del Rei Artes Gráficas e tantas outras. São João del Rei também foi pioneira no setor financeiro. Em 1860, Custódio de Almeida Magalhães abriu um escritório à Rua Municipal número 44, popularmente conhecido como a Casa de Alugar Dinheiro, considerada a mais antiga casa bancária das Minas Gerais. Em 1927, sua sede definitiva foi inaugurada no magnífico edifício onde hoje serve a Câmara Municipal. Em 1970, 110 anos após sua criação, o Banco Almeida Magalhães foi incorporado pelo Grupo Financeiro Ipiranga. Outros bancos menores existiram em São João del Rei. Os doentes eram atendidos em suas casas por profissionais pagos. Em janeiro de 1783, Manuel de Jesus Fortes fundava a Casa de Caridade, onde hoje temos a Santa Casa de Misericórdia. E o alfaiate Antônio de Paula Afonso idealizou o Hospital Nossa Senhora das Mercês. Em 1936, iniciaram-se as obras do hospital, que foi inaugurado em 5 de novembro de 1942. Graças ao talento de seus provedores, São João del Rei tem na área hospitalar um dos poucos setores que vem conseguindo acompanhar a modernidade. No século XVIII, em se tratando de ensino, São João del Rei tinha o mesmo peso que os grandes centros do Brasil, como Vila Rica, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará e Maranhão. Nestes 3 séculos de existência, a cidade teve vários educandários. Destacamos a Escola João dos Santos, criada pelo sanjoanense João Batista dos Santos e inaugurada pelo Dom Pedro II a 12 de abril de 1881. O Colégio de São Francisco, fundado em 1891, a Escola de Farmácia, que funcionou ao lado do Colégio São Francisco, onde antes era um asilo e hoje fica o DAMAI. O Instituto São Geraldo, criado em 1909, anexo a ele funcionou também um curso de odontologia. 2 instituições contribuíram para fazer de São João del Rei um verdadeiro foco de irradiação cultural, atraindo centenas de jovens que vieram se saciar nestas 2 fontes de conhecimento. Primeiro, a Escola Normal, criada pelo governo provincial em 1883, passando em 1989 para as mãos das Irmãs Vicentinas como Colégio Nossa Senhora das Dores, que durante décadas aprimorou a educação de várias gerações de moças. O colégio funciona até hoje no mesmo local. O segundo, o Ginásio Santo Antônio, criado pelos frades franciscanos em 1909, em um pequeno prédio situado à Rua da Prata, número 34, onde hoje funciona a Pousada Casarão. O sucesso foi tão grande que em 1914 tiveram que alugar mais um outro prédio,
em 1917, inauguraram a primeira construção do prédio alojamento e refeitório para atender o internato. Em 1948, Frei Eugênio, apelidado como Petite, comandava seus alunos no pátio do majestoso educandário. Aqui se praticava as virtudes de um ensino rico em todos os ramos do saber. Por ali passaram nas mãos de Frei Jordano, Frei Metelo, Frei Orlando, Frei Seráfico, grandes nomes da mais alta estirpe, que se espalharam por todo o país, como é o caso do presidente Tancredo Neves. Na noite de 31 de maio de 1968, o ginásio pegava fogo. Em 1972, o colégio fechou as portas. O prédio foi doado à Fundação Municipal. Hoje faz parte da FUNREI, juntamente com o antigo prédio do Colégio São João, que pertencia aos padres salesianos. No mundo das artes, São João del Rei esbanjava talentos. Haja visto que, em 1782, já existia a Casa da Ópera, que ficava onde hoje é a Avenida Eduardo Magalhães, ao lado do Memorial Tancredo Neves. Ao longo de sua história, São João del Rei tem registrado mais de 1.500 peças que foram encenadas regularmente. Só de teatro, São João del Rei teve perto de 20. Destaque para o Belo Teatro Municipal, fundado em 1893 e reformado em 1925, com 750 poltronas. O Clube Dramático São João del Rei e o Clube Teatral Arthur Azevedo, fundado em 1905 por Antônio Guerra, Alberto Nogueira e Altamiro Neves. Em 13 de setembro de 1951, o Clube Arthur Azevedo inaugurava seu majestoso teatro, à Rua General Osório, número 99, com 1.000 poltronas. Em 1965, o clube inaugurava seu segundo teatro, a Rua Josué de Queiroz, número 151, no bairro de Matozinhos. Mas veio o Cinema Avenida, o Cine Capitólio com seus seriados, o Cine Glória e a televisão. A vida teatral em São João del Rei virou coisa do passado. Mas quem viveu esta época dourada do teatro amador em São João del Rei há de se lembrar de... A diretoria do Clube 15 de Novembro, Antônio Guerra, Aide Campos, Conceição Leal, Aura Nogueira, Durval Lacerda, Tancredo Braga, Francisco Veloso, Romilda Leão, Aparecida Paiva, Jeú Torga, Alberto Nogueira, Margarida Torga, Zilda Vargas, Liberti Rodrigues, Cilda Vargas, Luiz D'Angelo, Nancy Assis, Mirinha Passos, Continental Jazz e tantos outros talentos que ficaram na memória do teatro sanjonense. A música em São João del Rei sempre esteve intimamente ligada à vida religiosa das ordens, irmandades e confrarias que a utilizavam em suas cerimônias e festividades. Com isso, surgiram no século XVIII a Lira Sanjonense, que é a orquestra mais antiga das Américas, e a Orquestra Ribeiro Bastos. Até hoje, as duas estão em atividades. A mais remota notícia que se tem sobre música em São João del Rei
é de 1717. Os músicos não eram simples amadores, pois recebiam pagamento pelo seu trabalho. O Senado da Câmara se responsabilizava pelas despesas. Nas igrejas, realizavam-se Te Deum Laudamus, ladainhas, missas solenes e sermões laudatários. Sempre havia música na Casa da Ópera, em espetáculos teatrais, nas praças, touradas e cavalhadas. O acervo de música barroca de São João del Rei é qualquer coisa de extraordinário, graças ao talento de músicos como Ribeiro Bastos, Luiz Batista Lopes, Padre José Maria Xavier e tantos outros. São João del Rei sempre foi bem servida pela guarda militar. A fanática obsessão pelo ouro, a disputa ambiciosa pelo metal, fez com que a corte, por volta de 1720, enviasse soldados para as bocas das minas da opulenta colônia. Era imperativo estabelecer a ordem, implantar o quartel dos dragões e o aparelho arrecadador, constituído pela Casa de Fundição, que funcionou no prédio onde hoje está o Grupo Escolar Maria Teresa. Em 1743, inaugurava-se a primeira cadeia que funcionou no prédio onde hoje encontra-se o Museu de Artes Sacras. Em 23 de março de 1853, a cadeia foi transferida para o andar térreo do edifício municipal, construído em 1849 para abrigar o Senado da Câmara. Daí o nome Ponte da Cadeia. Em meados do século XX, a cadeia foi novamente transferida para o Largo do Carmo, no local onde hoje funciona o posto de saúde. Em agosto de 1889, veio para São João del Rei uma ala do 23º Batalhão de Infantaria, que se alojou no solar da Baronesa, no Largo do Carmo. Posteriormente, veio uma companhia do 10º de Infantaria, que já se instalou nas antigas dependências da Casa de Fundição. Em seguida, o contingente federal foi nesta cidade representado pelo 8º Regimento de Cavalaria. Em janeiro de 1920, surge o 11º Regimento de Infantaria, com a junção de duas unidades de caçadores, o 51 com o 54. O quartel-general do 11 ficava no prédio onde hoje funciona a Associação dos Sargentos. Atualmente, o comando está nas grandes instalações paralelo à Avenida 8 de Dezembro. São João del Rei teve presença marcante nos mais importantes capítulos da história do Brasil, tanto política como militar. A exemplo da Inconfidência Mineira, a Sedição Militar de Ouro Preto, a Revolução de 1842, a Revolução de 1930, a Segunda Guerra Mundial e a Nova República. Diga-se de passagem que, em matéria de política, São João del Rei sempre foi celeiro de grandes nomes, como, por exemplo, Aureliano Mourão, Severiano de Rezende, Leite de Castro, Sebastião Sete, Marçal de Souza e Oliveira, Francisco de Paula Neves, Augusto Viegas, Andrade Reis, Paulo Lustosa, José de Carvalho Mourão, Galdino Emiliano das Neves, José Juvencio Neves, Aureliano Pimentel, Álvaro Botelho,
Custódio de Almeida Magalhães, Tancredo Neves e tantos outros. São João del Rei, conhecida nos tempos de outrora como a Nápoles de Minas, sempre foi uma cidade agradável e hospitaleira. Além do teatro, das festas religiosas, dos tradicionais carnavais, dos jogos de futebol, sempre teve os famosos passeios nas Águas Santas, que nos bons tempos era servido por um ramal especial da Estrada de Ferro oeste de Minas, com trens de 4 em 4 horas. Tinha também piquenique no Senhor dos Montes, visita na Casa de Pedra, um banho nas gameleiras, nas cachoeiras do Cala-Boca e nas cachoeiras do rio Carandaí. Foi no rio Carandaí que no ano de 1900 inaugurava-se uma usina com capacidade de 1.030 kW, trazendo pela primeira vez o progresso da energia elétrica para São João del Rei, até então iluminada pelos lampiões de querosene. A esquina da rua Arthur Bernardes com a Avenida Tancredo Neves passou por várias transformações, ao contrário do prédio do Hotel Colonial, que heroicamente mantém-se intacto há mais de 100 anos. Em 1951, a família Sade construía o moderno edifício Sade, que mudou definitivamente a fachada deste ponto de referência, que assim permanece até os dias atuais. É possível afirmar que lusitanos e africanos, estes pela superioridade numérica, foram os elementos preponderantes na formação do sanjoanense primitivo. De uma coisa não se contesta: o sanjoanense sempre foi um bom católico. Tudo que aqui foi feito com muita fé. E para falar da vida religiosa desta cidade, o Estúdio JPV tem vasto documentário em vídeo sobre a Quaresma e a Semana Santa em São João del Rei. Você pode adquiri-lo na Agência Distribuidora de Publicações. O Estúdio JPV se orgulha em deixar para as futuras gerações este humilde documentário sobre a história de São João del Rei. O tempo não volta, nem volta a Igreja de Matozinhos, construída em 1773 e demolida em 1974, quando completava 200 anos. Também não volta o Pavilhão de Matozinhos, construído em 1913 e dinamitado pela Prefeitura em 1938. Também não vai voltar o casarão onde nasceu o presidente Tancredo Neves, totalmente destruído pelo fogo. Vamos encerrar com esta imagem do Cristo Redentor, inaugurado no Pico do Senhor dos Montes, a 8 de dezembro de 1942. Com a mão esquerda, Jesus abraça a cruz, que é a sagrada materialização de seu grande sofrimento, e com a mão direita, abraça e acolhe a humanidade, que é a sublime concretização do seu perdão e de seu amor terreno.
Quando eu penso que essas criancinhas que ficavam em casa sem poder estudar, sem ter sapatos, sem ter roupa, sem ter caderno, sem ter lápis, sem ter livro, e que agora estão providos de todos esses recursos e que podem aproveitar a sua inteligência, porque as nossas crianças são inteligentes. No meio carente há muitas inteligências proveitosas. O senhor vai encontrar aí na nossa cidade rapazinhos pintando aí na rua quadros admiráveis sem nunca ter tido um professor de pintura. O senhor fica admirado de ver aqui na nossa cidade isso, mas por falta de recursos essas inteligências não estavam sendo aproveitadas.